A luz que brilha em meu caminho, as mãos que também me conduz, é minha fé que me levanta, a força que vem de Jesus. Navego pelas ondas calmas, por onde um dia ele passou, encontro seus rastros na areia, onde ele também pisou. Jesus, esta força tão divina, essa luz que ilumina o caminho por onde eu vou. Jesus, sempre amigo e companheiro, mostrou para o mundo inteiro a força do seu grande amor. A luz que brilha em meu caminho, as mãos que também me conduz, é minha fé que me levanta, a força que vem de Jesus. Navego pelas ondas calmas, por onde um dia ele passou, encontro seus rastros na areia, onde ele também pisou. Jesus, esta força tão divina, essa luz que ilumina o caminho por onde eu vou. Jesus, sempre amigo e companheiro, mostrou para o mundo inteiro a força do seu grande amor. Jesus, Jesus. Olho a natureza, vejo Deus, e sinto ao meu redor sua energia. Os pássaros cantando, ouço Deus, eu canto Deus em minhas melodias. Tanta inspiração em meu viver, transforma minha alma a cada dia. Eu acordo ao amanhecer e me alimento dessa energia. Falo com Deus quando eu estou comigo em minhas orações. Sua presença faz pulsar meu coração. Falo com Deus nesta canção. Falo com Deus quando eu estou comigo em minhas orações. Sua presença faz pulsar meu coração. Falo com Deus nesta canção. Do alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado.
A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita. Mais uma vez, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro marcado de domingo. É nesse momento que nós nos reunimos, acabamos formando amizades, acabamos nos conscientizando, aprendendo ainda mais sobre tudo aquilo que a Amélia traz para a gente, né? Ela que, através do amor, né? Através dos seus esforços enquanto espírito, em buscar, traz essa conscientização e traz de uma forma poética, que não torna tão pesado, né? Porque as informações que ela traz, quando eu falo peso, é o peso da nossa consciência, quando nos deparamos com muitos equívocos que até hoje alimentamos e que ali, no passado, né, aconteceu. Ainda temos essas faltas, ainda vamos tê-las por um período necessário, de acordo com a nossa condição evolutiva. Mas é um aprendizado. E isso é importante. Porque, embora nós tenhamos, quando eu falo nós, eu me refiro mais a mim, enquanto espírito que está aqui em aprendizado, eu tenho consciência que eu devo ter errado muito, ainda vou errar muito. Nas vidas pretéritas, não imagino quem fui, nem busco. Não tenho essa curiosidade. É algo que vem de mim mesmo. Eu compreendi nessa existência que é necessário eu trabalhar o que eu puder para modificar. Eu sei que eu não vou conseguir tudo, mas alguma coisa eu vou melhorar. E isso a doutrina nos consola, não apenas pela questão da existência, né? Das diversas existências, da eternidade da vida. Não apenas por isso, mas pelo fato de sabermos que ainda somos fracos, mas essa fraqueza, aos poucos, vai se transformando e a gente vai adquirindo essa fortaleza, esse aprendizado, esse verdadeiro amor, que não se adquire senão através dos esforços. E eu sou muito grata a cada um desses espíritos que se predisporam, com a permissão do mestre, a trazer conhecimento para cada um de nós. Porque através de Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, que nós vamos, e tantos outros, né? Que nós vamos aprendendo sobre nós, sobre as possibilidades que nós temos à nossa frente. E a consciência de que o erro, infelizmente, ainda faz parte, mas as possibilidades de crescimento são muito maiores. Então, hoje, estudando a Amélia Rodrigues, nós vamos adentrar no capítulo 22 do livro A Flores no Caminho, Soledade com Deus. Então, eu vou fazer a prece inicial, vou pedir que todos fechem seus olhos, se concentrem, que tragam essa imagem, essa sensação, esse aquecimento da energia do Mestre Jesus, da espiritualidade superior, daqueles que nos amam, que nos querem bem, que nós possamos estar fortalecidos nesse momento, permitindo ao nosso espírito absorver as lições que Amélia Rodrigues nos traz nesse capítulo
E também auxiliar nossos irmãos, que bem sabemos, são trazidos em momentos como esse para aprender, né? Para desenvolver. Então, a espiritualidade, ela age de forma brilhante em todos os campos, permitindo aos trabalhadores espirituais trazer esses irmãos necessitados de aprendizado, de aperfeiçoamento. Então, gratidão ao Pai pela vida de cada um que aqui caminha neste planeta, neste universo, em toda a sua criação. E cada vez mais tenhamos consciência da importância que é amar. Mas não vamos alimentar a culpa. Vamos trabalhar em cima das nossas faltas para que, cada vez mais fortalecidos, unidos estejamos com os espíritos bondosos, com o Mestre Jesus e no futuro com o próprio Pai. Que assim seja. Hoje nós temos como expositora Luzineide Lago. Eu vou pedir que ela fale um pouco, né, se apresente. Ela já esteve aqui. E é muito bom recebê-la. Ela é de Salvador, Bahia. Fique à vontade, minha irmã. Boa tarde a todos. Meu nome é Luzineide Lago, eu sou companheira do nosso irmão aí, James Ney. Sou presidente do Centro Espírita Irmã Maria da Graça, na Ilha de Taparica. E já conheço a doutrina há mais de 30 anos, né? Que é exatamente esta bênção que a Andréa pôde descrever logo aí na introdução, né? Inclusive, quando você fala assim, das nossas culpas, né, em relação ao conhecimento do Evangelho, né, a gente também traz uma memória de uma crença também distorcida, né, André? Do céu, do inferno. Então, essa forma distorcida de acreditar também contribuiu muito para que a gente carregasse ainda mais um peso de culpa em relação às nossas imperfeições, né? E a Amélia, ela vem de uma forma tão leve, tão poética, né? Trazer relatos de momentos de Jesus, naquele período em que ele viveu aqui. E isso faz com que a gente tenha uma compreensão melhor do Evangelho do Cristo e a gente veja que nós somos uns seres realmente em evolução e a gente tem uma capacidade melhor de compreender que Jesus trouxe para nós, inclusive até do nosso próprio alto amor, né? Que nunca se falou da importância da gente amar a gente mesmo. E a doutrina espírita traz essa compreensão que faz uma diferença muito grande no nosso comportamento, na nossa vida, na forma como a gente encara todas essas experiências que a gente vive, né? E a Amélia, ela tem uma sensibilidade muito apurada, ela consegue conduzir o leitor, né, a momentos felizes de ensinamentos das coisas do Cristo. E isso realmente nos ajuda muito para compreender o Evangelho com mais leveza. Esse capítulo 22, que fala sobre a soledade em Deus, Amélia faz um breve relato assim, da trajetória dos apóstolos com Jesus. Porque nesse momento ela mostra que os apóstolos estavam assim, muito inquietos com o que iria acontecer com eles após Jesus partir. Né? Então, assim, havia um certo receio, um certo medo de como cada um, o que iria acontecer com cada um após Jesus não estar. Porque enquanto Jesus estava, né, parecia que estava tudo bem, eles estavam protegidos, eles estavam orientados, eles estavam amparados. E depois, como seria? Né? E aí ela fala que ela mostra, né, todo esse processo de Jesus juntos com os apóstolos, mostrando que os milagres que Jesus fez em Betsaida e Cafarnaum, né,
não foram valorizados. As pessoas não compreenderam quem era Jesus na sua essência, né? Os fariseus, eles achavam que Jesus deveria ter vindo com outros sinais que pudessem convencer até eles próprios. E a gente sabe que, no fundo, a visão deles era uma visão materialista, era uma visão de que Jesus fosse um rei, um príncipe, né, de um governo. Né? E alguns dos apóstolos de Jesus também tinham essa expectativa, muitos deles tinham essa expectativa, né? Que Jesus fosse fazer uma governança política, ia mudar um sistema, ia mudar a sociedade da época, ia trazer a justiça, né, para um povo que era sofrido, explorado. Né? E, no entanto, Jesus não veio com essa missão. Jesus veio com a missão de revelar a vida espiritual, né? De despertar na consciência das pessoas o amor, a necessidade do ser humano viver em harmonia, em amor, viver pacificamente, né? Buscar a compreensão de um para com o outro, da necessidade do amor ao próximo, né? Que esse amor não ficasse só entre aqueles familiares, entre aqueles que a gente tem afeto, que a gente tem amizade, mas que esse amor fosse estendido de uma forma mais humana e compreensiva, né? De que a gente nós temos a capacidade de compreender até a maldade do outro, né? Porque a gente pode perdoar os nossos inimigos. Jesus disse que a gente poderia perdoar. E a gente hoje compreende que esse perdão se dá por conta da nossa maior necessidade de viver em harmonia com a gente mesmo. Né? Hoje, cientificamente, a gente sabe que muitas doenças ocorrem por conta de mágoas, de ressentimentos que a gente carrega dentro da gente. São doenças psicossomáticas, né? Que com o tempo elas se manifestam no organismo. Então, quando Jesus falava do perdão, naquela época o homem não tinha capacidade de compreender, porque não havia nenhuma ciência que pudesse ajudar um ser humano a cuidar da sua saúde e ter muitos e muitos anos de vida. Mas hoje a gente sabe que a ciência tem evoluído e ela tem demonstrado o quanto o homem precisa ser um homem integral, né? Que nós não precisamos apenas cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa mente, nós precisamos cuidar principalmente das nossas emoções. Né? E hoje a gente entende muito do que Jesus falava naquela época, né? Que o perdão faz bem para quem perdoa. Né? E a gente busca o perdão hoje numa compreensão do ser espiritual, porque a doutrina espírita nos revela que somos seres espirituais em evolução e que às vezes o outro não tem a compreensão, nem a capacidade, nem a evolução de viver e fazer as coisas da forma como a gente faz. E, por outro lado, também a gente vê que a gente também precisa do perdão. E a gente também precisa, né, do perdão de outros, porque a gente ainda está na fase de evolução. Né? Então, a Amélia, nesse capítulo, ela vai mostrando, né? Inclusive, quando os apóstolos vão demonstrando realmente essa inquietação, né? Jesus fala assim, os homens, eles sabem olhar para o tempo, né? Olhar para o céu assim de manhã e ver aquele vermelho e dizer assim, o tempo agora está bom. E à tarde, quando aquele vermelho do sol está sombrio, ele sabe que o tempo mudou. Então, os homens sabem fazer essa leitura do tempo, mas não sabem fazer a leitura do tempo em que ele traz. Né? Que o homem tem essa dificuldade de fazer esse sinal desse tempo, né? Do tempo espiritual. Ele faz, no capítulo, ele faz, os apóstolos fazem essa reflexão, né?
Os apóstolos realmente, eles viveram fascinados por Jesus, porque Jesus realmente foi a encarnação de um espírito evoluído que quis mostrar e trazer como modelo a forma como a gente deve realmente conduzir a nossa vida aqui, com consciência de que somos esses seres espirituais, né? E que estamos realmente no mundo para aprender com as experiências, né? Por mais difíceis que possam ser essa experiência, mas a gente tem que aprender a procurar ver sempre o lado positivo de cada experiência que a gente passa. Por mais difícil que às vezes pareça, mas tudo e qualquer experiência difícil, ela tem um lado positivo. E quando a gente realmente aprende a focar nisso e até a lembrar disso, isso facilita demais a forma como a gente vai lidar, a escolha que a gente vai fazer em relação àquilo que a gente está vivendo, né? O que é que a gente tem que aprender dentro dessa experiência, né? Então, assim, os apóstolos também, eles compreenderam que Jesus tinha um poder, né? Que Jesus tinha o poder até de transformar aquela realidade, mas que eles já sabiam que Jesus não estava ali apenas para aquilo, apesar de aquilo ser o que muitos deles almejavam, né? Então, eles entendiam que Jesus tinha uma capacidade de manipular as leis divinas, né? Com as curas que Jesus fez, com o milagre do pão, com o milagre do peixe, né? Eles entendiam que Jesus tinha esse poder, né? E que ele era especial para todos, né? Mas, assim, eles tinham muito medo do que podia acontecer, porque eles sabiam que os fariseus eram muito impiedosos, né? E eles já sabiam que Jesus até já tinha dito, né, que iria chegar um momento em que ele ia ter que passar por um sacrifício. E Jesus fala, na verdade, que esse sacrifício, né, que ele iria passar, seria necessário porque ele precisava marcar a história. E hoje a gente entende que se ele não tivesse feito esse percurso, talvez ele fosse mais um personagem ilustre da história, né? Então, assim, um ser que vem falar de um amor, de uma forma especial, que não veio modificar as leis, né? Ele não veio modificar as leis de Moisés, né? Ele veio, na verdade, mostrar que a lei poderia ser aplicada de uma forma menos cruel, mais leve, né? Através da ótica do amor. Tem um diálogo que eu queria até ler para vocês aqui, dos apóstolos, bem interessante, e começa, né, por Judas, né? Jesus se afasta assim, para orar, e aí Judas aproveita, né, desse momento e faz uma interrogação. E ele diz assim: que será de nós se estiverem realmente próximos os testemunhos? Aí Pedro respondeu: não creio que sejamos envolvidos todos. E aí Tadeu diz assim: ficaremos à mercê dos juízes, que serão severos conosco, senão impiedosos. Aí João redarguiu, né, e disse assim: ele não nos obrigou a segui-lo. E aí Judas contesta: por isso deveria poupar-nos. O nosso já é um grande sacrifício, pois que abandonamos tudo quanto tínhamos. E aí Natanael reposta essa fala de Judas e diz assim: não considero assim. Ele buscou-me enquanto eu meditava e deu-me alegria. E eu o amo e estou disposto.
E aí Tiago fala assim, a lei é dura para com aqueles que desrespeitam e também em sacrilégio contra Moisés. E aí Pedro diz, mas ele não veio destruir a lei, tema-na vivido e nos ensinando a respeitá-la, até mesmo quando injusta. E Pedro conclui, eu temo e confio, espero e amo. E aí Judas, né, vai percebendo que Jesus vai se aproximando, né, e diz assim, ele não nos deu o sinal que desejávamos, o sinal que nos demonstrasse ser ele o Messias. Vimos muitas coisas que outros profetas também fizeram, mas, e aí reticência. E aí Jesus vai se aproximando e olha para ele calmo, né, e, e responde, né, responde assim, sem mágoa, com muita tranquilidade. E Jesus diz assim, o verdadeiro sinal do céu vem através daqueles que, por amor, podendo tirar a vida e tomá-la quando lhe aprouver, dá-la em plenitude, em extremo gesto de renúncia, de abnegação, em soledade com Deus. Ou seja, sozinho com Deus. E aí um silêncio pesado de chumbo caiu entre os companheiros que se entreolharam, sofridos com lágrimas repentinas de arrependimento, a coroarem os olhos. Então, assim, Jesus mostra o porquê dele ter que viver aquela abnegação e aquela renúncia naquele sacrifício. E ele diz que nessa hora ele não vai estar com os apóstolos não vão estar com ele, até porque a gente sabe pela história que Pedro o negou, né? E Judas o traiu. E que ele ia estar só com Deus naquele momento, que ele ia passar de dor e de sofrimento, né? E também Jesus diz para eles de alguma forma, responde para ele aquelas inquietações dele, aqueles receios, aqueles medos, né? Eu imagino que não deve ser fácil realmente a gente ter vivido aquela época muito cruel, com aquelas leis muito severas, e a gente sabe que as leis era como se fosse pena de morte, né? Eles viviam pena de morte naquela época, né? O Paulo de Tarso mesmo foi apedrejado, então, enfim, tantos outros, né? O Pedro foi também enforcado de cabeça para baixo, a gente sabe de várias histórias. Então, se a gente estivesse lá, quando a gente se reporta para o lugar dos apóstolos, a gente também teria os mesmos medos, não tenha dúvida, né? A gente também teria as nossas inquietações. E aí, quando Jesus fala da abnegação, quando Jesus fala da renúncia, é porque eles também iriam passar pelo seu momento também de profunda renúncia e abnegação, como Jesus passou e como realmente eles passaram, né? E a gente traz isso para a gente hoje, né? Porque eu acredito que nós espíritas, trabalhadores espíritas, somos os trabalhadores da última hora, né? Somos os discípulos, somos também os discípulos de Jesus, né? Porque a gente sabe também que outras religiões também têm os seus discípulos de Jesus. E a gente traz isso para hoje, a gente fica dizendo assim, quando a gente está diante de uma prova, uma prova de abnegação, de devotamento, e nós precisamos realmente dar esse testemunho, a gente vê que não é fácil a gente tomar essa consciência de fazer aquilo, né, por um amor incondicional, né? A gente pensa na gente, a gente pensa nas consequências, a gente pensa se é isso mesmo que a gente tem que fazer. A gente vive esses momentos que os apóstolos viveram, né? De inquietação, né? De saber se é exatamente assim. Depois a gente vai orando, né? A gente vai meditando, a gente vai buscando o Evangelho, conversando com o Evangelho, conversando com Jesus através do Evangelho, e a gente vai se acalmando, se aquietando,
e a gente vai percebendo o valor e a importância daquela experiência, porque é uma grande oportunidade da gente estar se reconstruindo, porque a gente vai vivenciar um sentimento que a gente ainda não tem na nossa plenitude e que a gente precisa experimentar para poder a gente fazer o que a gente veio fazer aqui, que é crescer espiritualmente, né? Que é desenvolver realmente talentos, bons sentimentos que a gente ainda não possui. E assim, mesmo com toda a dificuldade, com todo o esforço que certas experiências requerem da gente, fica mais leve, fica mais compreensível. E se a gente precisar chorar de dor, de cansaço, a gente vai chorar de dor, a gente vai chorar de cansaço. Se a gente precisar chorar por falta de força, por desânimo, a gente vai chorar, mas a gente vai chorar no colo de Jesus. E a gente vai dormir, e quando a gente acordar, a gente já vai se sentir renovado, vai se sentir estimulado. E aí a gente começa a perceber o quanto Jesus está ao nosso lado, porque as coisas vão acontecendo, ele vai colocando as pessoas, vai colocando as coisas, vai colocando os acontecimentos para facilitar a nossa prova, a nossa dor, porque a gente está em soledade com Deus nessa hora, né? É nós e Deus nesse momento, para ninguém mais vai poder fazer aquilo que você precisa fazer. Você tem até os amigos, você tem os familiares, tem um companheiro, mas é você que vai precisar fazer aquela batalha, destravar aquela luta, doar a sua energia, doar o seu tempo, a sua dedicação. Então, assim, é você com Deus, né? É você sozinho com Ele, é a soledade com Deus. Então, o que a Amélia quis mostrar, que eu pude compreender, foi exatamente isso, né? Nós também enfrentamos esses momentos. E nesse contexto todo em que a gente está vivendo hoje, com a transição planetária, nós precisamos muito nos dar conta de que a gente está vivendo este momento da transição planetária, né? Muitas vezes eu falo por mim, que às vezes digo assim, meu Deus, eu acho que essa rede social faz a gente ver tanta coisa horrível, né? E a gente fica botando a culpa na rede social, mas não é só a rede social, é só um instrumento para revelar o que está acontecendo. Mas a gente está vivendo um momento diferenciado no planeta, né? A gente já ouvia falar disso há muito tempo atrás. Eu, quando entrei na doutrina, eu já ouvia falar dessa transição planetária, né, que iria acontecer. E agora, realmente, a gente está percebendo que ela está acontecendo, né? Outro dia eu estava assistindo uma palestra de Haroldo, e ele disse assim, o umbral não está mais como era antes, né? Jesus deu a oportunidade a esses espíritos que estavam no umbral, muitos de saírem porque não tinha jeito, outros de reencarnarem. Então, assim, quando a gente vê acontecer coisas assim, ainda que parece que a gente está no século que Jesus viveu aqui, de barbaridade, de crueldade, né? A gente compreende, né? Que ainda são esses espíritos que estão nesse nível de inferioridade, que estão reencarnados e que não estão conseguindo aproveitar a oportunidade de estarem reencarnados para se melhorar um pouco e quem sabe até ficar aqui convivendo nesse planeta, né? E que eles, na verdade, muitos dos espíritos já estão realmente sendo levados para habitar outros planetas, né? No seu nível de evolução ainda, né? Então, assim, a gente não pode perder de vista esse momento para que a gente possa ter uma compreensão melhor de tudo isso e não se desanimar tanto diante das coisas que acontecem, né? Não achar que a gente está a ver navios, né? Que não existe comando sobre o planeta, né? Que tudo está sob o comando de Jesus, que Jesus é que está fazendo essa operação toda, né? Desse momento da transição planetária,
e que nós precisamos ainda fazer mais esforço para contribuir também com o mestre nesse processo de estar ajudando os nossos semelhantes, auxiliando, né? E dando exemplo mesmo para as pessoas de comportamento, de como se conduzir, de como se comportar, de como viver, porque as pessoas sempre querem realmente ainda fazer, ainda precisa de muito de ver para crer, para acreditar, porque ainda estão se deixando levar assim muito sem a sua conexão espiritual, sem a presença de Deus na sua vida, né? Muito assim no oba-oba, naquela coisa de manipulação de massa e tal. Então, mais um motivo ainda de nós espíritas procurarmos nos esforçar nesse sentido, né? De estar também fazendo parte desse trabalho, dessa condução, de buscar realmente saber vivenciar os seus momentos de provas de abnegação e de devotamento, né? Buscar realmente assim uma fé raciocinada e buscar essa força interior, essa fé conectada com Cristo, para poder passar por isso e crescer, né? Crescer como pessoa e ajudar os nossos semelhantes, porque muito trabalho que a gente vê, que chega até nós. Então, se a gente olha para um lado, olha, é dentro da família, é com os amigos, é dentro do centro. Então, não falta ajuda para a gente estar realmente dando e contribuindo, né? Então, assim, mais uma vez, né, a Amélia consegue pegar um momento desse, né, e revelar para a gente de uma forma tão leve que não cabe nem nós julgarmos os discípulos, né, porque se fosse de uma outra forma, nós estaríamos julgando os discípulos e dizendo assim, poxa, mas como é que pode, né? Eles estavam lá junto com Jesus, fizeram tanta coisa tal, e ainda tem um momento que eles ainda questionam isso tal. E a gente vê que é humano, né, como nós, e se nós também estivéssemos no lugar deles, né, talvez a gente não seria nem discípulo de Jesus, eu acho, né? Talvez a gente nem fosse, né? Talvez a gente precisou passar por tantas experiências na carne e descobrir uma doutrina tão reveladora, né, tão esclarecedora, né, que mostra que a Terra não existe vida só aqui, né, que existe vida em tantos outros planetas, né, que esse processo evolutivo é uma coisa tão linda, que isso faz com que a gente acredite tanto no amor, faz com que a gente acredite tanto no bem, na necessidade de sermos bons, né, e de principalmente compreender quem somos nós, né, que esse reino que existe dentro de nós, esse filho de Deus que somos, tem tanta coisa boa, né, para viver, para fazer, para aprender, que quando a gente faz essa introspecção, isso realmente nos ajuda muito a vivermos um pouco melhor e saber trilhar melhor o nosso caminho e dar uma direção mais segura para compreender esse ser espiritual que somos, né? Então, assim, a gente só tem a agradecer a Amélia Rodrigues, né, por ela ter construído essa obra através de Divaldo e que nos alerta tanto, né? Outro dia mesmo eu estava com um problema lá no centro, né? Porque, assim, os discípulos tinham os problemas entre eles, como a gente tem também lá na Casa dos Espíritas, os problemas entre nós, né? Porque nós somos espíritos diferentes, né? Somos adversos e é normal que exista realmente essas coisas, né? Então, eu ia fazer uma palestra tal, e aí peguei essa obra de
de Amélia, eu sempre gosto de procurar algum capítulo assim que possa trazer alguma coisa referente ao tema, né? E era exatamente falando de Pedro, né? Pedro, depois que Jesus partiu, ele foi o líder, ele que assumiu a casa do caminho. Então, ele era quem recebia aquele povo todo necessitado e precisava, e ele ficava muito esgotado. E alguns discípulos ficavam até julgando Pedro, porque achavam que ele trabalhava demais, ou achavam que ele trabalhava de menos. Então, assim, ficavam fazendo esse julgamento, e aquilo deixava ele muito desanimado. E teve um momento desse que ele ficou bem desanimado, e aí ele parou assim, aí se recostou assim numa árvore e começou a lembrar de Jesus, lembrar quando Jesus estava com ele e tal. Aí Jesus aparece para ele, né? E aí, quando Jesus aparece, ele começa a desabafar, dizer que ele estava desanimado, porque estava acontecendo essas coisas todas e tal. Aí Jesus diz, não, meu filho, mas não fique desanimado. Reaja, eu vou lhe dizer uma coisa, só existe uma coisa que você pode fazer em relação a tudo isso que está acontecendo. O conselho que eu te digo, Pedro, é trabalhe, trabalhe, trabalhe e trabalhe, né? Então, assim, na hora que eu estava lendo aquilo ali, eu falei, poxa, eu estou me sentindo igual a Pedro, né? De repente, eu estou aqui tentando trabalhar e aí tá essas coisas todas e tal. Ah, então, tá vendo? Então eu tenho que continuar trabalhando, 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 e aí você deixa aquilo passar, né? Você não se envolve com aquelas quimeras, né? E aí passa mesmo. Você vai dando continuidade ao trabalho e aquilo passa, né? Passa de uma forma tranquila, passa pacificamente e, e a gente vai refletindo quem faz, quem fez e vai deixando realmente a coisa fluir, né? Eu trouxe até um texto aqui, que eu vi ontem aqui, dos embaixadores do Cristo, né? É até de Paulo, Coríntios, que diz assim, de sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. E é do livro Caminho, Verdade e Vida, né? De Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E Emmanuel diz assim, na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidade do Estado, os operários recebem cargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida em atividades enobrecedoras. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os trabalhadores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia, estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque, se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador da sua luz. Então,
eu vi que essa mensagem fala muito, né, da proposta da reflexão de Amélia nesse capítulo. Então, gente, foi isso que eu pude absorver, refletir e trazer para vocês. Se vocês quiserem ficar à vontade para comentar, complementar ou perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Então, alguém gostaria de fazer uma pergunta a Rosineide? Antemão já agradecendo por essas reflexões. Fazer algum comentário? Estão silenciosos, viu, Rosineide? Ou gostaram ou não gostaram. Perfeitas reflexões, gratidão. Obrigada. Boa tarde, gente. Queria fazer só uma perguntazinha. Fique à vontade. A mensagem de Jesus, ele tem uma simplicidade, né? Mesmo porque numa época onde existia pouco esclarecimento, poucas informações, a pergunta que eu faço é o seguinte: como é que Jesus, ele, com tanta sabedoria que ele tinha, ele conseguiu, né, trabalhar naquelas mentes ainda, alguns infantis, né, rudes, o tato psicológico que ele usou, né, para poder, com a simplicidade, ele construir em cada um ali algo que pudesse produzir no futuro, né? Eu queria ver esse aspecto que Jesus usou da simplicidade para tornar uma coisa simples útil. Tá? A gente entende que a fala de Jesus por parábolas era a forma que ele conseguia, né, trazer uma visão abstrata, né, porque o mundo espiritual é um mundo que você imagina, né, para que daquela forma, naquele contexto de parábola, né, que a pessoa podia imaginar aquela situação, aquele contexto, né, como se fosse uma história, pudesse ser tocado, né? Então, assim, eu entendo que Jesus conseguia tocar pelo próprio magnetismo que ele tinha, né, que ele tinha uma força magnética fantástica que deveria até hipnotizar as pessoas naquele momento, né? Ele tocou também pelas curas que ele fez, porque eles viram realmente que através desse magnetismo ele pôde curar, né? E pela oratória, né? Pelo modo como ele realmente falava. Mesmo assim, a gente sabe que teve muitos que não conseguiram ser tocados, né, Alberto? Eu sempre tive um questionamento, eu dizia, poxa, Jesus era tão bom, podia ter curado tanta gente. Por que Jesus não curou? Só curou alguns, não curou tanta gente que estava em sofrimento ali, não saiu procurando as pessoas que estavam em sofrimento para ir lá, né, ajudar. Eu tinha realmente, antes de compreender a doutrina espírita, depois foi que eu entendi que a lei do livre-arbítrio ela é tão perfeita, né, que até para a gente ter uma cura, a gente tem que se permitir, né? Você tem que querer ser curado. Né? Se você não quiser, Deus respeita o seu livre-arbítrio da sua escolha. Não é verdade? Então, assim, aquela mulher que foi curada mesmo, né? Ela tinha tanta fé que Jesus ia ser curada, que Jesus nem viu, mas sentiu que na hora que ela tocou, ela absorveu aquela energia de Jesus e foi curada, né? Pela sua fé e pela sua crença. Então, eu acredito que Jesus conseguia tocar as pessoas dessa forma, entendeu, Alberto? Outra coisa que eu estava refletindo essa semana sobre Jesus, eu tentei imaginar assim como era a fala dele. Eu imaginei, né? Porque eu estava lendo algo sobre a personalidade dele.
e a crítica que ele sofria, porque ele lidava com o povo mais sofrido. Era como diz mesmo, né? Anda com as pessoas de má vida. Né? Então eu imaginava assim, hoje, alguém que estivesse no meio social hoje, onde estava procurando assim, os lugares mais onde houvesse sofrimento e dor, onde houvesse pessoas que eram esquecidas, né? Marginalizadas. Ele hoje, se estivesse aqui na Terra, ele estaria também, né? Caminhando por esses locais, né? Então, com a certeza. sociedade sempre ia julgar ele, sempre condenar nesse sentido. Então, ele tocava mais as pessoas assim pelo sentimento mesmo, era pelo sentimento de amizade que ele criava, né? Essa força magnética. Porque Jesus falava de amor, né? Naquela época não se falava de amor. E a palavra de consolação que ele trouxe para uma época onde o povo não tinha nenhum tipo de assistência, não tinha conhecimento de nada. Eram pessoas assim que não tinham perspectiva, né, nem que achariam que teriam depois da morte algo esperando eles. E Jesus sempre trouxe essa mensagem de consolação e de esperança. Né? Naquele Para tempo as resgatar, pessoas eram bem talvez, o amor sofridas. próprio, né? Porque até analisando, hoje a gente fala muito de complexos. A gente estava estudando algo sobre Joana, sobre a criança, essa semana, sobre os complexos que as crianças, né? Imagine naquele tempo, onde as crianças nasciam muitas vezes sem pai, sem mãe, eram jogadas, né? O que é que elas traziam no seu campo mental, né? De rejeição. Eu acho que naquele tempo o sentimento de abandono e de rejeição é maior do que hoje. Né? E hoje ainda a gente fala sobre isso. Hoje a gente dá mais uma atenção maior para esse cuidado com as crianças. Então Jesus chegou numa época onde tinha o autoabandono de si mesmo. As pessoas não acreditavam nem em si mesmo, não tinham nenhuma perspectiva. Sentimento, né? Você vê próprio, que né? a gente não fala de sentimento. Hoje a gente fala, a gente está na era do sentimento, né? Doutor Bezerra já revelou isso, que a gente está vivendo o século do sentimento. Né? E antigamente não se falava. Resgatar isso, né? O amor próprio das pessoas na mensagem. O auto-amor, né? Começa Obrigado, por aí, viu? Luzineide. Nada, querido. Luzineide, né? Obrigado pela... Dá um abraço no meu amigo Ney aí. Tá bom, obrigada. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Fazer alguma pergunta? Não? Então nós vamos encerrar com prece e pedir ao senhor Antônio, né? Senhor Antônio Carlos. Sim, senhora Andréia. Finalize com uma música. Então, eu agradecer-vos também para revê-la, né? Muito em breve, aqui na Casa do Evangelho. Nós ficamos muito felizes nesse momento em que estamos unidos para falar do Cristo. Aliás, o Cristo, ele traz essa alegria, traz responsabilidade, sem dúvida, que nós não podemos esquecer, e traz isso para a gente. Mas ele traz amor. Ele traz aquele lado de compreensão, de entendimento, através do amor. Cada um de nós temos o nosso próprio tempo. E esse tempo é precioso. Eu não posso esperar que você, ou Alberto, ou Maria João, tenham a mesma compreensão, o mesmo entendimento que eu. Né? Então, essa diversidade, na verdade, de pensamentos, de compreensões, ações, é importante para o nosso crescimento. Quando você falou ali, realmente a internet é alimentada por nós. O que a gente vê de erro ou de acerto vem de nós, daquilo que nós alimentamos, daquilo que nós vamos ver na internet. Então, são processos importantes que os espíritos trazem para nos mostrar que a gente vai chegar lá.
independente das dificuldades. E essa fé, essa esperança que nos faz buscar, porque todos nós buscamos algo, mesmo que a gente não reconheça claramente para nós mesmos, mas a gente está à procura de algo. E Jesus é justamente esse algo, porque ele é o caminho, né? A verdade e a vida. Ele é a nossa luz, é o nosso farol. Então a gente está seguindo. Tropeçamos, caímos, levantamos, mas seguimos. E o importante é isso. Porque esse amar é compreender o tempo de cada um. Eu quero agradecer, viu, André, muito essa oportunidade, porque todas as vezes que a gente se debruça, né, para estudar uma obra dessa, a gente faz uma reflexão assim, muito profunda e que chega realmente no momento em que a gente precisa mesmo fazer essa reflexão, viu? Então, eu quero muito agradecer a vocês, a Juscelia, por essa oportunidade. Gratidão. A casa está de portas abertas para todos. E nada nos chega se não for por acaso. Cada tema, por mais que sejamos aqui as pessoas da casa escolherem, o tema vem para aquele que precisa falar sobre aquilo. É verdade. Isso a doutrina nos deixa claro. Nada é por acaso. Mesmo que a gente precise. Então, vamos encerrar agradecendo a companhia de cada um de vocês. Que Deus ilumine, continue iluminando cada ser que caminha. Que vocês tenham uma excelente semana, sua família, de muita luz, muita paz, muita fé, esperança sempre. Porque o que nos alimenta, o nosso combustível é a nossa fé. Essa busca, como eu falei, a fé, o acreditar que tudo passa. Porque tudo passa. Tudo passa. Passa. A dor passa, o amor, ele permanece. E esse amor que nós buscamos encontrar e vamos encontrar. Já demos nossos primeiros passos lá atrás, quando fomos criados, mesmo simples e ignorantes. A partir dali, a gente já veio, já nasceu com amor. E Deus nos criou por amor. Estamos aqui porque Ele quis que estivéssemos aqui. Ele deu essa oportunidade. Então agora, vamos dar ao Pai essa oportunidade de encontrar dentro de cada um de nós esse amor. Então vamos nos esforçar para passar de ano. Para pegar nosso canudinho. Que assim seja. Muita luz, gente. Antônio, fique à vontade. O amor é a pura essência de Deus. É a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti.
encerrar? Oh, Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o teu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém.